E aí galera, tudo bem? Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luva e há 12 anos atrás eu tava nesse mesmo canal, nesse mesmo dia, ensinando pra vocês como se fazem fat paints. Porém, devido às circunstâncias do tempo e espaço atuais, eu tive que voltar aqui pra explicar pra vocês como se faz. Então, sem mais delongas, bem-vindos ao tutorial de Fat Paints 2024. Depois dessa introdução um pouco energética, eu acho que agora eu posso me apresentar melhor pra vocês. Bom, vamos lá. Eu sou o Luan, mais conhecido como Luva. Eu danço Melbourne Shuffle desde 2010. Em 2014, eu entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a famosa URGS, e fiz licenciatura em dança, então eu sou professor de dança. E muito disso por causa do meu amor ao shuffle. Sou uma pessoa autista, ou seja, eu sou diagnosticado com transtorno do espectro autista, o famoso autismo. E em 2012 eu fiz o tutorial de Fat Paints aqui pra comunidade do Brasil, porque muita gente tinha dúvidas, eu já fazia Fat Paints há algum tempo, então eu fiz aquele tutorial na época. Fez um certo sucesso, alguns shufflers bem famosos do Brasil usaram eles pra fazer as fats deles. Porém, mais recentemente, agora em 2022, 2023, o Melbourne Shuffle voltou a ser moda no TikTok. Romance Planet fez a moda da dança voltar. E muita gente no Brasil tá voltando e muita gente no Brasil tá querendo comprar as suas Fat Paints. Muitos estão querendo comprar da Heatwave, mas as calças da Heatwave são muito caras. Eu vou explicar daqui a pouco melhor o que são essas calças. Muitos estão comprando da AliExpress também, só que o preço delas não compensa pelo tempo que de espera. Então eu achei melhor voltar aqui e refazer esse tutorial. Mas para quem tá aí começando agora na dança, é importante dizer, não, você não precisa usar uma Fat Paints para dançar shuffle. Elas são calças muito grandes, elas são calças muito pesadas, elas são calças caras, como vocês vão perceber daqui a pouco. E nem todo mundo fica bem dançando elas. Vai depender muito do seu estilo com o passar do tempo, quando você for aprendendo mais e treinando mais técnicas para você realmente ver se elas combinam. Não, elas não combinam para todo mundo, então não é porque você tá aprendendo shuffle agora que você tem que obrigatoriamente usar Fat Paints. Não, essa lógica não existe. Vocês não têm que usar Fat Paints o tempo todo porque elas criam uma mania em iniciantes. Vocês pensam que vocês têm que dançar com elas o tempo todo e a técnica de vocês não melhora. Vocês não têm que usar Fat Paints nos primeiros 6 meses de vocês e vocês não têm que dançar com hardstyle nos primeiros 3 a 4 meses, porque se vocês tentam dançar muito rápido e com essas calças, vocês não evoluem. Foi assim comigo, foi assim com muitas outras pessoas da minha geração. Isso não ajuda. Dancem com música lenta nos primeiros meses e só lá por uns 2, 3, 4 meses depois, quando vocês acharem que a técnica de vocês está realmente muito boa sem essas calças, aí vocês compram uma e começam a usar. Se vocês começam a usar no primeiro mês de vocês uma calça dessas e tentam dançar rápido o tempo todo, vocês não evoluem como na velocidade que vocês deveriam. Aconteceu comigo, aconteceu com muita gente. Por favor, evitem esse erro. Não só comprar, fazer. Por isso que vocês estão aqui, vocês vão fazer. Daqui a pouco eu falo mais sobre essa parte de técnica e de aprender a dançar com elas, mas agora vamos para um pouquinho de história, porque essa foi uma das coisas que eu mais apanhei durante meus tempos de shuffle, porque eu não sabia da onde que as Fat Paints surgiam. Então agora vocês vão aprender sobre isso. Primeiro vamos começar pelo nome, Fat Paint. Se você sabe inglês, você sabe que a palavra fat em inglês significa gordo ou obeso. Porém, fat de gordo e obeso se escreve com F no começo. E no nosso caso é P-H-A-T, ou fat. E essa palavra, na verdade, é uma gíria. É uma gíria que tem alguns significados no inglês, mas que muitas vezes é utilizado para algo muito bom, algo da hora. Então as Fat Paints seriam mais ou menos umas calças bonitonas ou calças fodonas, alguma coisa nesse aspecto. Esse tipo de calça surgiu no começo dos anos 90 dentro da cultura rave, especialmente nos Estados Unidos. Nós não sabemos exatamente em que ano, mas foi ali por volta de 92, 93. Porém, para o que nos interessa, elas começaram a se desenvolver da forma como nós conhecemos, da forma com que eu vou ensinar para vocês, em Melbourne, na Austrália, na cultura rave de Melbourne. Os ravers daquela época customizavam as suas roupas, eles faziam os seus figurinos para ir nas raves, dançar, curtir os eventos, e as calças eles faziam também, eles botavam alguns refletivos, eles botavam às vezes algum tipo de pelúcia, eles customizavam de várias formas. Até hoje isso é assim em várias partes do mundo, e esse padrão de pantalonas com suspensório caído tem influência de uma cultura chamada Northern Soul, que é do norte da Inglaterra, se eu bem me lembro, e como a Austrália tem muitos imigrantes do Reino Unido, da Inglaterra, etc., muitos desses imigrantes estavam no meio das raves de Melbourne, então eles pegavam
os movimentos de dança deles e essas calças que eles usavam e começaram a aplicar na cultura deles rave. Então, a partir daí que as Fat Pants começam em Melbourne. Porém, foi por volta de 2000 com um homem chamado Chris Bratt. Nós não sabemos exatamente quem é esse cara, nós não conhecemos fotos, nós só conhecemos o nome dele e a loja dele, que era fatpants.com. Muitas das pessoas que vivenciaram as raves de Melbourne dizem que ele foi o criador desse padrão de Fat Pants que nós conhecemos hoje, que são essas calças estilo pantalonas, com vários refletivos, com um suspensório para baixo caído. E aí, quando o YouTube surgiu em 2005, muitos jovens de Melbourne e de Kuala Lumpur, capital da Malásia, onde tinha uma cena rave muito parecida com a de Melbourne, começaram a usar essas calças nos seus vídeos. E a partir daí, elas começaram a se tornar basicamente um símbolo do Melbourne Shuffle. Algumas das lojas mais famosas da época são a Renegade, a Schmuck, a Inacoma, que foi muito famosa no começo dos anos 2000, a Ministry of Style ou Moss, que continua vendendo Fat Pants até hoje, a própria fatpants.com desse Chris, que não vende mais, mas se vocês forem ver fotos na internet hoje em dia que tem uma fotinho de uma Fat Pants com um preço, um código embaixo, é dessa loja. A Alternate Gear, que é uma da Austrália também. Porém, a mais famosa de todas elas é a Heatwave Rave Gear, que é da Malásia, que possivelmente começou ali a vender por 2004, 2005 e basicamente é o padrão de Fat Pants que nós conhecemos hoje. E já fica aqui o aviso, a de melhor qualidade que vende no mundo são as da Heatwave, porém, para nossa realidade aqui do Brasil, uma calça deles custa mais ou menos R$1.000. Só a calça, sem frete e sem imposto. Então, se você tem aí por volta de R$1.500 a R$2.000 para investir numa calça da Heatwave, parabéns pra você e boa sorte. Como eu acabei de comentar, o Melbourne Shuffle ele ficou muito famoso em 2006 no YouTube por conta da juventude de Melbourne e da Malásia. A dança se tornou um fenômeno global junto com o Jump Style, que muitos de vocês estão aprendendo agora, junto com o Hacken, junto com o Free Step, o Rebolation, muitas outras danças eletrônicas. Só que essa modinha do Melbourne Shuffle com Fat Pants, dançando rápido com hardstyle, de um lado pro outro, ficou famoso até mais ou menos 2014. Depois disso, essa cultura específica deu uma boa diminuída, quase que morreu. Muitas poucas pessoas ao redor do mundo continuavam usando essas calças, porque Shuffle começou a se diversificar muito, começou a ir para outras partes do mundo, vários outros estilos começaram a aparecer e nem todo mundo gostava de dançar as Fats pelos motivos que eu falei antes. Até porque esse estilo específico com as Fats, indo para lá e para cá, como eu acabei de falar, começou a ganhar um certo estigma. As pessoas começaram a ver isso como uma coisa muito de adolescente, de moleque, de criança mesmo. O pessoal mesmo da cultura que anos atrás, eu incluso, era muito imaturo, rolava muita discussão, rolava muito desrespeito. Teve vários motivos envolvendo a cultura e basicamente a coisa só ficou viva na China até alguns anos atrás. Ainda tá bem ativa lá, mas a China foi o último lugar do mundo onde basicamente pessoas utilizavam isso aqui. Só que agora, em 2022, 2023, muitas dessas danças voltaram pro TikTok, o Melbourne Shuffle voltou, esse estilo específico, dançando com Fat Pants e escutando hardstyle voltou, que muitos chamam de Owls ou Pure Owls. Eu chamo de 2007 Style ou 2007 Hardstyle Shuffle, 2007, o ano que essa moda começou. E um cara lá dos Estados Unidos chamado Romance Planet virou muito famoso. E ele tá toda hora fazendo vídeos com Fat Pants e agora todo mundo tá querendo de volta. Basicamente, tá existindo um movimento no mundo em retornar a muitas modinhas dos anos 2000 e as danças eletrônicas estão voltando. Ok. Chega de história, vamos falar delas. E essas são as minhas Fat Pants, as que eu fiz em 2012, durante o tutorial. Esse aqui é o resultado final delas. Bom, fazem 12 anos que eu tenho essas calças, então vários danos começaram a aparecer ao longo do tempo, inclusive aqui embaixo, mas se eu usei por 12 anos, muitas vezes enfiando na mochila de qualquer jeito, dançando ela louco, e elas sobreviveram, as que vocês fizeram também vão sobreviver. Eu esqueci de comentar ali na história, mas o motivo das pessoas, dos ravers de Melbourne e de gente hoje em dia usarem elas é porque quando vocês estão dançando shuffle é uma dança que a ideia é parecer que tu está deslizando pelo chão. As Fats, elas aumentam essa noção de que você está flutuando. Então, quando vocês usam elas, o efeito é maior. Por isso que tanta gente quer elas, porque elas aumentam essa ilusão de que você está deslizando para lá e para cá. Como eu comentei antes, elas são calças de estilo pantalonas, ou seja, o quadril, a cintura, vai ser obviamente do tamanho da sua cintura, e elas vão abrindo
nas laterais e abrindo um pouquinho no meio. A ideia é que ela justamente tem esse formato mais ou menos de trapézio. Então, olha como é que elas ficam. Os suspensórios também, eles têm... O ideal é que eles tenham uma parte específica para que vocês prendam eles. Aqui no caso eu usei umas presilhas, quando eu fiz, e uns mosquetes presos no suspensório. E eles vão presos aqui numa parte específica, ó. Eu vou explicar melhor daqui a pouco a parte da costura, mas elas são todas costuradas, tudo o tecido é costurado, tanto no suspensório quanto na calça. Não se usa cola aqui, é tudo sempre costurado, tudo sempre costura. E o que diferencia uma fat pant de alguma outra calça, pantalona e por aí vai, é além do suspensório caído, que é de propósito, vocês não vão pendurar os suspensórios nos ombros de vocês, a função deles é ficar caído, é estética da calça. Mas o que diferencia uma fat pant de uma outra calça de Haver, por exemplo, uma UFO Pants ou uma Jenko, são os refletivos, o material refletivo. Se vocês forem fazer as fat pants de vocês vão fazer de duas formas. Ou ela toda preta, ou seja, só o formato, mas sem refletivo nenhum, ou vocês vão fazer com refletivo. Vocês não vão usar cetim, vocês não vão usar nenhum tipo de material que substitua os refletivos. O que torna as fat pants bonitas são os refletivos, porque são eles que vão, obviamente, refletir a luz, eles que vão dar essa cor bonita, esse estilo para elas. Aqui eu botei as fat no chão para vocês verem que ela tem esse formato de trapézio. Isso é o que diferencia elas também. A ideia é que o interior das pernas, eles vão encostando um com o outro. Não é como, por exemplo, essas calças que o pessoal da AliExpress vende, que são um pouquinho abertas. A ideia é que que o meio seja bem fechado e os lados vão abrindo. Isso aumenta esse formato mais bonito. Fora também depois o diâmetro da boca ali embaixo, que eu vou explicar mais pra frente quando eu for costurar elas com a costureira. Quando eu chegar na parte dos materiais, dos formatos, das dicas gerais com a costureira, vocês vão entender melhor. Agora, já que eu dei tanta importância pros refletivos, vamos falar um pouco deles? O nome desse material é fita de PVC refletivo. Anotem esse nome. Eles basicamente são um tipo de plástico, um PVC, em que quando há uma incidência de de luz, luminosidade, eles refletem. Sabe aqueles coletes de motoboy, de iFood, que vocês pedem quando estão com preguiça, quando estão com fome, etc? Então, aquele material é exatamente esse aqui. É importante dizer que eles não são fluorescentes, ou seja, eles não brilham no escuro. Eles brilham só quando tem uma incidência de luz. Então, por exemplo, ó, dependendo do ângulo, dá pra ver que ele tá brilhando bem mais. Tem alguns ângulos que não é tão bom. Aqui, ó. Aqui é um ângulo bom, ó. Então, se ele ficar no escuro o tempo todo, ele não brilha. Ele não é um material fluorescente, ele é um material refletivo. Ele reflete. Quando vocês comprarem, vocês vão perceber que em cada uma das faces a textura é diferente. A frente ela é lisa e atrás ela é um pouco mais áspera. E aqui tem um detalhe importantíssimo para quando vocês forem fazer as fat pants de vocês. Para saber qual que é a frente e qual que é atrás, peguem as unhas de vocês e raspem no material. A frente é silenciosa e é lisa. Atrás é barulhenta e é áspera. A frente é onde efetivamente vai estar na calça e atrás é onde vai ser costurado. Ou seja, imagina que meu braço é o tecido da calça, ou seja, vai ficar assim, ó, material silencioso e brilhoso. Para fora, material barulhento e áspero, que brilha menos, vai estar para dentro. Isso é um detalhe importantíssimo. Se vocês fizerem ao contrário, a parte de dentro não é tão refletiva assim quanto a de fora. Dentro. Eu sei que pode parecer bem chato saber que é só um tipo de material específico que se usa, mas aqui esse é basicamente o melhor. Existem alguns outros substitutos, mas eles não servem para costura de roupa. Por exemplo, sabe aquelas fitas que tem em caminhões ou alguns outros veículos de bombeiros, etc? Então, aqueles também são materiais refletivos, só que eles não servem para costura em roupas. Então, eles não têm como serem substitutos disso. Falando em bombeiros, existe aquelas fitas brancas que tem em uniformes de bombeiros e de pessoas da saúde, que eu sou bem me lembro se chama Scott Light, o nome daquela fita, mas a única vantagem daquela é porque é um material refletivo e eu acho que é relativamente fácil de encontrar. O problema é que só tem branco naquilo lá, então também fica inviável. Se você quer fazer uma fat paint toda colorida,
só branco não basta. Então, também tá meio fora de cogitação. E geralmente se vende em loja de plásticos. E se vocês moram em alguma grande capital aí aqui do Brasil, pode ser que vocês encontrem. Porém, eu só conheço um lugar no Brasil onde é certeza que vocês conseguem esse material. E para isso eu vou chamar o meu amigo Bruno Danelon, que é um shuffler de São Paulo que dança desde 2009, que ele foi lá buscar para mim um monte de material refletivo, porque tudo que eu tenho aqui são um monte de retalhos. Então, Danelon, por favor, assume aí. Fala galera, aqui é o Danelon e antes de mais nada eu tenho um recado. Eu danço shuffle, faço spin, fica no vídeo até o fim. Brincadeiras à parte, eu vim aqui com uma missão específica para o nosso amigo Luva, aqui no Brás, no centro de São Paulo, atrás de refletivos para Fat Paints. Então a primeira loja que eu comecei foi a Magma. Ela é uma loja enorme que fica aqui no Brás, tem diversos tipos de materiais, mas eu vim atrás desses caras aí, que são os refletivos, que são aqueles materiais conforme uma incidência de luz direta, eles refletem, né, a cor do material e fica aquele efeito bem bacana nas Fat Paints. Então tem diversas cores, mas eu não vim só atrás de cor, eu vim atrás de preço. Então eu vim em outra loja, vim na FRM, e aí sim temos várias cores disponíveis conforme eu vou mostrar aí no vídeo. Então tem amarelo, verde, vermelho, laranja, azul, branco, rosa, etc. Peguei as cores que o Luva precisava, cores na sacola e bora para a próxima loja. Faltou mais uma loja a visitar porque a primeira loja que eu visitei foi a Magma, mas a Magma não estava com preço tão comercial. E é aí que eu lembrei de uma outra loja, a Eurobras. A Eurobras também é uma loja enorme e tinha uma cor específica que o Luva queria. Então fui lá novamente, olhei as cores e achei a cor que ele queria. É um amarelo ouro que está bem aí no meio do vídeo, mas também, além desse amarelo, tem várias outras cores também disponíveis. As lojas costumam vender ou por metro ou por folha, aí depende do melhor custo-benefício. Amarelo ouro separado, só agora pagar, pôr na sacola. Bom, e agora eu vou embalar essas peças, vou despachar pelos correios pro Luva, porque ele mora ali no sul do país. E é isso, galera, espero que tenham curtido, um abraço e sigam com o vídeo. Ah, chegou! Muito cuidado nessa hora para não cortar os refletivos e nem meu dedo. Estiletes são coisas muito afiadas. Protegeu bem, hein, Bruno? Boa. Opa! Olha aqui. Olha só. Que beleza! Ah, coisa bonita. O cheiro disso aqui é igual de... de plástico. Todas as informações de nomes de lojas, cores disponíveis, formas de pagamento e entrega vão estar aqui na descrição. Então, se vocês estiverem muito interessados em comprar os refletivos, e eu recomendo, deem uma conferida aqui embaixo, se informem, preparem um orçamento, porque agora a coisa realmente começa. Pois bem, aqui estão todos os itens necessários para se fazer uma Fat Paints. Então, preparem-se. Peguem papel e caneta, abram um bloco de notas, porque vamos falar um pouco deles, dos seus preços e mais alguns detalhes aqui e ali. Vamos começar pelo tecido. A quantidade de tecido que vocês vão precisar vai depender muito da altura de vocês, do tamanho do quadril, enfim, tem várias medições que as costureiras precisam tirar para efetivamente saber quanto de tecido vai ser necessário. Então o que eu recomendo é mostrem uma foto da Fat que vocês querem fazer, levem na costureira, ela vai fazer as medições de vocês, daí ela vai dizer o quanto que precisa de determinado tecido para conseguir fazer essas calças. Então eu não tenho como dar uma métrica para vocês, mas eu posso dar indicações de quais tecidos usar e quais não usar. E de tecidos para se usar, eu recomendo esse aqui que se chama Brim Sarja. Eu uso desde 2012 e ele é um tecido relativamente pesadinho, mas ele é muito bom. Ele não tem elastano, isso é um detalhe importante que vocês precisam tomar para quando comprarem tecido. Não comprem tecido com elastano. E uma outra coisa também que eu preciso dizer é: não comprem Oxford! Oxford é um tecido bem levinho e bem barato, só que quando vocês colocam um refletivo neles, os refletivos começam a pesar quando vocês dançam. E daí o efeito não fica muito bom. Precisa ser um tecido mais ou menos pesado, porque daí o caimento fica bom e a Fat não distorce quando vocês estão dançando e com tanto refletivo. Então eu não recomendo Oxford e eu recomendo Brim Sarja, mas dependendo da situação socioeconômica de vocês, pode ser que outro tecido tenha que ser necessário. Então, avaliem bem,
façam as medições das costureiras e boas compras. Agora, editando, eu percebi que eu esqueci de falar uma coisinha sobre os refletivos, então aqui vai um adendo. Pode ser que quando vocês estiverem assistindo vários vídeos e vocês encontrem algum desenho muito específico, um design muito bonito que vocês queiram fazer, mas pode ser também que vocês queiram fazer os seus próprios designs. Ou seja, um desenho único, um desenho que só você vai ter. E aí, para fazer um desenho de Fat Paint, vocês podem usar o Paint, vocês podem usar o CorelDRAW, vocês podem usar Photoshop, vocês podem pegar um modelo branco no Google e começar a desenhar a partir dali. Vocês podem desenhar num papel, enfim, tem várias formas, mas a minha recomendação é que, caso vocês não encontrem algum desenho, uma foto de Fat que vocês achem bonita, criem as suas, tenham criatividade. A graça de fazer Fat Paint é que vocês vão fazer da forma que vocês quiserem. Então, sejam criativos e lembrem-se que muitos shufflers são lembrados pelas Fats deles. Então, se você tiver um desenho muito único, muita gente vai lembrar de vocês. Então, fica essa sugestão. Como o Danelon comentou no bloco passado, os refletivos são geralmente vendidos ou por quadrados, uns quadradinhos de 44 por 44 centímetros, o famoso 44 centímetros quadrados, ou por metro. Recentemente ele mandou para mim por metro, como vocês viram. E daí vai depender muito de quanto refletivo vocês vão precisar na Fat de vocês. Basicamente, objetos sólidos, ou seja, estrelas, ou aquelas imagens dos Transformers, enfim, qualquer objeto sólido consome muito refletivo. E listras consomem muito pouco. Então, por exemplo, com um quadrado desses de 44 centímetros quadrados, dá pra fazer muita coisa. As Fats mais básicas, que precisam de só 3 listras, uma em cima, uma no meio e uma embaixo da calça, com um quadrado desses aqui dá e sobra. Então, refletivo vocês não precisam de muito. Eu comprei bastante porque eu gosto de ter muito refletivo, mas vocês definitivamente não precisam de muito. Então vamos resumir essa parte dos refletivos. Se vocês forem fazer uma Fat um pouco mais simples, que tem algumas listras ou mais listras e algum objeto sólido, de 1 a 2 quadradinhos de refletivo. Se vocês forem fazer uma Fat que demanda mais objetos sólidos, que tem fogo, por exemplo, ou muitos raios, enfim, muitos objetos sólidos e muitas listras, aí eu recomendo 1 metro até um pouco mais. Mas geralmente não passa de 2 metros de refletivo. Aproximadamente 2,5 metros de fita de nylon. Esse aqui é o mesmo material que tem em mochila, sabe? Quando vocês puxam a mochila para regular o tamanho delas. Então, de 3 a 5 centímetros de largura. Essa aqui tem 5 centímetros porque eu gosto de ter um pouco mais de refletivo no meu suspensório, mas até 3 centímetros pode. Menos do que 3 fica difícil de colocar refletivo, ela não aparece tanto. Mais do que 5 centímetros não vai caber no nosso próximo item. E mais de 2,5 metros de comprimento não precisa. Até 2 metros tá bom, mas se vocês quiserem ter um pouco mais de folga para caso dê algum erro, etc, lá na costureira, 2,5 metros. Não mais do que isso. Para prender essa fita de nylon, vocês vão precisar de uma argola de metal. Pode ser de 6 até mais ou menos 10 centímetros de diâmetro. Não precisa de mais que isso. E menos do que isso, dependendo da largura da fita, pode não entrar. Essa aqui é dourada, porque eu encontrei dourada na loja, mas pode ser da cor prateada normal, não tem importância. O importante é que ser de metal, de 6 até 10 centímetros de diâmetro. Para prender os suspensórios na calça, eu recomendo essas meia argolas ou meia luas de metal. Isso vai ficar preso na calça, e daí o suspensório vai ficar preso aqui. Isso é bem baratinho também. 4 desses basta. 4 desses mosquetes, porque é isso aqui que vai ficar preso naquela nossa argolinha. Vai ficar mais ou menos assim. Imaginem que a calça tá aqui, e daí aqui tá o suspensório. É isso aqui que vai ficar preso aqui. Pode ser de plástico, pode ser de metal, eu escolhi de plástico. O importante é que a base desse mosquete seja da mesma largura da fita que vai ficar o suspensório. Como muitas vezes vocês vão dançar com o telefone de vocês, escutando música no ouvido, pode ser que o telefone caia se eles tiverem um bolso aberto. Daqui a pouco vocês vão ver como é que se faz uma Fat. Recomendo que façam a Fat de vocês com bolsos. Porém, para evitar isso, o que eu recomendo são zíperes. Zíperes são muito úteis, que aí vocês põem o telefone de vocês ou qualquer outro pertence nos bolsos, vão para seus meetups, vão gravar seus vídeos, os telefones não caem, vocês não perdem nada. Eles são muito úteis. Eu recomendo 2, um para cada bolso. No meu caso eu comprei 5 porque vão ter bolsos atrás também e vai ter um zíper no meio das pernas para poder fechar a calça. 2 bastam. Velcro pode ser interessante de ter para vocês abrirem e fecharem a calça de vocês. Ou se vocês não quiserem usar velcro, vocês podem usar alguma coisa que seja tipo um botão. No meu caso eu estou usando esses ganchinhos aqui de metal que substituem botão na calça. Mas recomendo também. Pode ser útil. E agora que vocês já sabem o que é necessário para fazer uma Fat Pants, bora fazer essas Fats!
Sim, eu coloquei hora da costura entre aspas, porque não, nós não vamos costurar nossas calças, nós vamos pedir para uma costureira fazer, nós vamos contratá-la, nós vamos pagá-la para fazer as fat pants para nós. No meu caso, eu fiz com a Eveline, que é uma costureira aqui de Canoas, uma cidade próxima da onde eu moro. Ela é especializada em figurinos de dança, então eu escolhi ela pra fazer esse desafio comigo. E ela topou gravar todo o processo, então muito obrigado, Eveline. O contato dela tá aqui na tela, caso alguém queira assistir. Vocês possivelmente vão ter familiares, amigas, uma tia, uma avó... Enfim, vocês possivelmente podem ter conhecidos que costurem, que façam roupas, façam manutenções e roupas, mas a minha recomendação é que primeiro vocês procurem essas pessoas mais próximas, mostrem uma foto das fat pants, expliquem mais ou menos que é uma pantalona, que tem vários materiais refletivos e vejam se a pessoa topa o desafio, porque, de novo... Fazer a calça, os moldes em si não é uma coisa complexa. O que realmente demora numa fat pants são os refletivos. Eles têm que tomar um pouco mais de cuidado. A máquina de costura tem que ser um pouco mais forte para poder perfurar os materiais. E é complexo. Geralmente tem pessoas que não gostam de pegar desafios novos, então pode ser um pouquinho chato. Então procurem bem por um profissional que aceite o desafio e que também dê um preço que vocês consideram decente. Eu não posso realmente dar uma média de preço para vocês, mas sim... R$150 até uns 250 pela calça, dependendo da complexidade dela, é um preço justo. Mas enfim, vejam a situação de vocês, mas não peguem a primeira pessoa só porque o preço é barato. Pesquisem, mostrem a calça, expliquem a calça e vejam se a pessoa realmente tem conhecimento e topa o desafio. Porque, de novo, pode ser desafiador para uma pessoa lidar com tanto refletivo, com todos esses detalhezinhos, tá? E agora eu vou comentar um pouco sobre o processo de fazer uma fat pants. A festa como um todo levou mais ou menos umas 20 horas para se fazer com 2 pessoas. Eu, a maioria do tempo, fiquei explicando pra Eveline aonde que iam os refletivos, como é que iam seus cortes da calça, e ela ia recortando, fazendo os moldes, botando na costura, etc. Então, quando vocês forem pedir pra uma costureira fazer uma fat pants pra vocês, tenham em mente que vai levar mais ou menos uma semana, talvez, pra calça ser feita, se ela não tiver com muita demanda de outros serviços. Mas mesmo assim é um tempo muito mais rápido do que esperar 2 meses para uma entrega da China, por exemplo. Então o tempo compensa. Fora que vocês vão ter, de novo, muito mais controle de como a fat vai ficar em vocês, de como vão ser os recortes, etc. Não, vocês não vão precisar ficar o tempo todo com a costureira. No meu caso aqui, eu gosto desse desafio de fazer a calça, eu gosto de estar presente no momento que eu faço a calça, mas no caso de vocês só vão pedir vão dar os materiais para ela, o desenho, vão mostrar o desenho de como vocês querem, vão explicar eventualmente alguns detalhes aqui e ali que vocês estão aprendendo nesse tutorial e vão pagar e vão esperar o tempo até a calça ficar pronta. Então, não, vocês não vão precisar ficar o tempo todo com a costureira. A menos que vocês queiram, claro, se vocês tiverem tempo e interesse, aí fica a critério de vocês. E se a costureira também aceitar fazer o trabalho junto com vocês. Alguns detalhes que eu acho importante dizer é, primeiro, o lance do refletivo que eu falei da frente e da parte de trás, que tem um som específico, e aí vocês explicam pra ela como é que funciona. O material refletivo em si, ele pode ser um pouco difícil da máquina de costura perfurar, dependendo da máquina de costura que a sua costureira vai utilizar. Ele pode não perfurar tão bem outras camadas de refletivo, ou mesmo no suspensório, então pode ser que tenha uma certa dificuldade nisso, então recomendo que vocês pesquisem um pouco pra ver se a máquina de costura vai ser forte o suficiente pra perfurar. Aqui vocês podem perceber que a Eveline tá fazendo uma costura dupla nos refletivos. Isso é um detalhe muito importante. A costura nos refletivos precisa ser feita em cima e embaixo das listras ou em torno do desenho que vocês estiverem fazendo, porque, como vocês viram na minha calça, na minha festa de 2012, a minha não tem a costura dupla. Então, quando foi feita aquela costura, com o passar do tempo, os refletivos foram soltando. Então, essa costura dupla faz com que a calça dure muito mais tempo. Então, peçam para a costureira de vocês fazerem costuras duplas nos refletivos. Isso faz com que a longevidade deles fique muito maior. Vai durar muito mais tempo. Lembram que eu falei que estiletes são coisas muito perigosas? Então, eu acabei de me cortar aqui. Sim, eu dei o sangue por essa calça. Então, por favor, ajuda nós a divulgar esse vídeo aí, por favor. Doeu um pouquinho e sim, os estiletes são coisas bem perigosas, tomem cuidado, tá? E esse aqui é o resultado do primeiro dia da confecção da Fat Pants. Toda a perna esquerda ficou pronta, olha só como é que tá bonito. A ideia inicial era que eu fosse na Eveline alguns dias depois, porém teve as enchentes no Rio Grande do Sul, eu tive vários problemas financeiros e a Eveline teve um filho nesse meio tempo, então o vídeo precisou de 5 meses de atraso. Então agora finalmente eu consegui me encontrar com ela e tô terminando de editar isso aqui.
Nesse segundo dia com a Eveline, nós terminamos de colocar os refletivos em uma das pernas que estava faltando, terminamos os suspensórios e fizemos mais alguns detalhes que ficaram faltando. Então agora eu vou falar um pouco sobre como são feitos os suspensórios. Basicamente vocês pegam aquela fita de nylon, pedem para as costureiras colocarem os refletivos em cima, costuram, colocam as argolas nas pontas e os mosquetes na outra ponta. É bem simples, não tem mistério. O único detalhe que tem que tomar com os suspensórios é que a parte que vai atrás da fete precisa ser mais curta que a parte da frente. E o ângulo que vocês forem colocar na calça também é um fator importante. Se as presilhas dos suspensórios ficarem muito perto do meio da parte de trás da calça, o suspensório não vai ficar tão bonito. Então a ideia é ele ficar um pouco mais nas pontas. Tomem cuidado com isso. No geral, o tempo, a complexidade e o custo de fazer uma fat paint vai depender diretamente do quanto de refletivo vão nelas. Novamente, se for uma fat simples com 3 listras, uma em cima, uma no meio e uma embaixo, por exemplo, como eu comentei antes, vai ser bem rápido. Só que a minha, como tinha muito refletivo, tinha que dar um monte de voltas aqui e ali, demorou muito tempo e o custo foi mais alto também. Então tomem muito cuidado com isso. Quanto mais simples a fat for, mais barata ela vai ser e mais rápida vai ser de produzir ela. Quanto mais complexo for, vocês vão ter que tomar mais cuidado e vão gastar mais e vai durar mais tempo, mas ainda assim vale a pena. A sensação de desenhar a calça, comprar os materiais e ir cuidando do processo é muito divertido, é muito bom sentir que vocês criaram algo e tem algo para usar, que pode dizer que é seu, que tem um envolvimento nisso de alguma maneira, então vale a pena, por custo, por tempo e pela diversão de certa forma, vale a pena. E agora que a calça finalmente está pronta, vamos falar alguns últimos detalhes e eu vou dançar para vocês. Vamos lá. Um detalhe que eu esqueci de falar durante o tutorial é o tamanho da boca da calça. Como eu tenho 1,91 m de altura e eu gosto que a boca da calça seja grande o suficiente, eu não gosto que ela seja muito curta porque o efeito não fica muito bom, a minha eu acho que tem mais ou menos uns 50, 55 centímetros de comprimento. Se for pegar a circunferência toda da boca, ou seja, todo esse tamanho interno dela aqui deve ter acho que mais ou menos uns 110 centímetros. Mas de novo, é porque eu sou alto e eu gosto que a boca da calça seja mais larga. Dependendo da altura de vocês, esse número obviamente vai ser menor, porque não vai adiantar fazer a boca da calça super grande, porque senão ela vai parecer aquelas UFO pants que eu falei antes, que elas são calças muito mais largas que fat pants. Então, vamos supor que vocês tenham 1,75 m de altura, mais ou menos, esse tamanho vai ter que ser menor, vai ter que ser mais ou menos uns 40, 45 centímetros de comprimento e talvez ali uns 95, no máximo 1 metro de diâmetro da circunferência aqui da boca. Então, de novo, falem com as suas costureiras e vejam qual que vai ser o tamanho ideal da boca da calça, tá? Porque, de novo, se for muito pequeno, se for tipo menor, o efeito não vai ser tão bom. Se for maior do que realmente for a altura de vocês, aí vocês podem, primeiro, começar a ter dificuldade para dançar e, segundo, não vai ser esteticamente tão bonito, vai ficar muito larga. Então, maneirem no tamanho da boca. Outra coisa é o tamanho da altura da calça, porque ela tem que chegar mais ou menos até os tornozelos de vocês. Ela não pode passar muito dos tornozelos, porque senão começa a atrapalhar vocês. Então, novamente, a altura da calça tem que ser da cintura de vocês até mais ou menos um pouco antes dos tornozelos, ou até na linha dos tornozelos no máximo. Não passem disso, porque senão, de novo, pode atrapalhar vocês. É que a gente tomar tombo de fat paint é uma coisa bem desconfortável e bem humilhante. Falando mais um pouco sobre detalhes da costura, como eu falei lá no começo, essa parte aqui do meio da calça, ela precisa ser bem fechadinha. Não sei se vai dar pra ver muito bem assim, como eu tô sentado agora, mas basicamente essa parte aqui do meio, ela tem que estar bem fechadinha uma com a outra. Se vocês fizerem pra costureira fazer o corte assim, não vai ficar tão bom. Então evitem de ter esse espaço aqui como se fosse uma calça normal. Essa parte aqui do meio ela tem que ser reta, porque a fat como um todo tem que ter esse formato de trapézio. Em cima da cintura de vocês, abre um pouco e fecha. Mais uma coisa sobre o tecido, que eu falei que o brim sarja é muito bom. Essa minha nova eu fiz com brim sarja leve. Eu esqueci de pedir especificamente brim sarja pesado na loja de tecidos, mas foi até melhor porque leve e pesado sim, tem uma diferença. Eu percebo consideravelmente que essa minha fat nova ela é bem mais leve do que a minha fat de 2012, que eu fiz com brim sarja pesado. Ela tem uma certa diferença de peso. Sobre a durabilidade eu não sei, possivelmente não vai ter muita diferença na durabilidade, até porque esse aqui tem costura dupla, essa aqui era só uma costura, então os refletivos foram caindo bem mais. Então, peguem um brim sarja leve, porque é leve, vai ser mais fácil de dançar com ele. Mais um detalhe sobre a parte da costura da calça que
a FET ela tem que ser sempre priorizada para fazer pelo lado de fora. Por quê? A costura, depois que a costura colocar todos os refletivos na calça, ela tem que fechar aqui por dentro. E eu pedi para a Eveline tomar muito cuidado com essa junção das partes de dentro. Então percebam que está bem encaixadinho aqui, cada uma das partes, de fora para dentro. Cuidem com isso aqui, porque dependendo, se a costureira não for muito cuidadosa com isso, vai ficar uma coisa bem, uma para cima, uma mais para baixo, e pode ser incômodo, se vocês gostarem bastante de simetria. Por exemplo, a minha de 2012, percebam como o amarelo ele não está encaixando certo na parte de dentro. Isso aqui é algo que as costureiras têm que tomar cuidado, tá? Que todo o desenho da FET seja todo simétrico, se esse for o objetivo da calça de você, ser simétrica, como é a minha, e tomar muito cuidado com essa parte do meio, para os refletivos ficarem bem encaixadinhos um com o outro. Outro detalhe que eu não sei se vai dar pra ver bem por causa da iluminação que eu tô usando, mas aqui dependendo da loja de refletivo que vocês comprem e da cor, obviamente pode ter uma diferençazinha nas cores. Então, por exemplo, a minha FET 2012, o amarelo é bem mais amarelo. E já essa minha FET nova, o amarelo é um pouquinho mais puxado pro laranja. A matiz pode ser um pouco diferente de loja para loja. Então, se vocês forem comprar uma cor específica, ou mais de uma cor que tenha, por exemplo, em uma loja cor X, em outra loja cor Y, tomem cuidado para comprar a mesma cor, uma cor da mesma loja, porque aí vocês vão ter certeza que vai ser a mesma cor, porque pode acontecer isso. Se vocês comprarem, por exemplo, amarelo de uma loja, junto com o amarelo de outra loja, por qualquer motivo que seja, pode ter essa diferença. Então, tomem cuidado com isso. Comprem da mesma loja. Mais um detalhe na parte da costura é pedir para as costureiras botarem uma linha bem forte, porque essa aqui, a de 2012, teve todo o problema da costura dupla que não tinha, mas também teve todo o detalhe de que a linha é muito fraca e ela foi saindo com o tempo. A minha FET de 2016 eu tive que destruir toda ela, tirar todo o refletivo, porque ela começou a abrir toda com o passar dos anos. Porque a costura era muito fraca. A linha era muito fraca. Então peçam para a costureira pegar uma linha bem forte. No caso das minhas FETs, eu pedi para a Eveline colocar linha preta mesmo. Eu não pedi para ela ficar trocando a linha para amarelo onde é amarelo, branco onde é branco, azul onde é azul, verde onde é verde, porque ia demorar mais tempo. Por mim tá tudo bem botar tudo de preto. Não vai dar para muito ver bem por causa da iluminação. Mas, dependendo se a costureira quiser e se dinheiro permitir, tempo permitir, coloquem tudo da mesma cor. Peçam para ela colocar uma linha bem forte, bem confiável, da mesma cor que os refletivos, só para ter um pouco mais de simetria e deixar a coisa um pouco mais esteticamente bonita. Se for realmente necessário para vocês isso. Para mim é indiferente. A pessoa que vai olhar de longe, vocês, por exemplo, estão vendo a luz aqui, então mal dá para ver a costura com a luz, por exemplo. Uma pergunta que muita gente fez durante os últimos meses foi: eu posso comprar uma calça samurai ou uma calça pantalona de uma loja e pedir para colocarem os refletivos? A resposta é: eu não recomendo. Por quê? A minha FET foi feita com as minhas medidas. Então eu sei que quando eu colocar a calça, ela vai estar 100% confortável em mim. Como eu falei antes, calças pantalonas geralmente são feitas para mulheres. Para o corpo feminino, o quadril das mulheres são diferentes. As bocas dessas pantalonas não são tão amplas assim. Fora o tecido também, então eu acho que não compensa isso. É melhor você simplesmente comprarem o tecido, o Brinssard ou qualquer outro que seja, e pedir para a costureira fazer a FET baseada nas suas medidas. E não, aquelas calças samurai também não são muito boas, porque geralmente o tecido é muito leve, e honestamente eu não sei como é que a costura funciona. Como é que é o corte da calça, se seria possível colocar os refletivos nelas. Então, evitem. Evitem. Agora, do ponto de vista de durabilidade da FET, como faz para a FET durar tanto tempo? A minha antiga ali tá durando 12 anos, mesmo com os problemas do tecido. Bom, basicamente vocês pegam a calça e penduram ela, colocam nos armários de vocês, pendurem. Não recomendo nem um pouco vocês deixarem a FET dobrada por mais de algumas horas, alguns dias, porque senão o refletivo vai começar a quebrar. Ele pode quebrar depois de um tempo, ele pode ser difícil de desamassar. Então eu não recomendo vocês deixarem dobradas muito tempo. Nas mochilas, no armário, na gaveta, não recomendo. Deixem penduradas. Se por qualquer motivo vocês têm que botar na mochila, por exemplo, para ir no meetup ou para gravar um vídeo, façam isso, dobrem e logo que vocês tiverem a oportunidade, tirem e pendurem.
E outro detalhe é que não dá para passar ferro quente nas FETs. Para desamassar elas de novo, pendurem e deixem um tempo. Se precisarem desamassar um pouco mais, vocês podem pegar um ferro de passar mais frio, totalmente frio, não pensem em esquentar, e vão passando aos poucos, tá? Aí pode ir desamassando com o tempo, mas a melhor dica é, se tiver que dobrar, deixa dobrado e tirem o quanto antes, deixem pendurado. Já no sentido de lavar a calça, a Heatwave tem algumas especificações que eu vou deixar aqui na tela. Como eles vendem FETs há quase 20 anos, sigam as dicas deles. Mas basicamente, usem sabão de barra, pode ser um sabão de barra neutro, não use aqueles azuis ou de outra cor, peguem um sabão de barra neutro, água fria e vão passando na calça devagarinho, passando, enxaguem com água fria, e assim que tiver enxaguada, tiver limpa, peguem e pendurem, e deixem algumas horas no sol, pouco tempo, não precisa deixar uma tarde inteira, porque eu não sei como é a durabilidade dos refletivos com o tempo, com o sol, com a umidade, então evitem deixar muito tempo no sol. Só deixa o tempo necessário para secar. E não recomendo máquina de lavar a roupa, porque mesmo no modo delicado, ela girando pode danificar os refletivos e definitivamente nada de secadora de roupas, porque isso aqui é plástico, isso pode derreter. Por isso que também não se usa ferro de passar roupa nisso aqui. A construção total da calça, a qualidade dela, eu fiz um comparativo com 2 vídeos que eu encontrei no TikTok, um do Skyrise e outro do Macran, membro da Hardstar Republic, uma das crews mais antigas do Shuffle. E, né, isso aqui não é uma Heatwave, isso não tem a qualidade da Heatwave, não tem a expertise da Heatwave, mas pro meus padrões, tá uma qualidade muito boa. Eu não tive que gastar muito com isso, então tá super bem, tá super bonita. Eu definitivamente não preciso de uma Heatwave se eu posso fazer uma calça dessas. Então, de novo, se vocês por algum motivo têm preguiça de fazer uma calça ou não tem, ou é muito longe para vocês comprarem os refletivos, ou vocês não têm uma costureira por perto, ou porque vocês simplesmente querem comprar uma calça da China ou etc, bom, comprem. Mas de novo, a qualidade fica muito melhor quando vocês fazem, é muito mais divertido, então fica a recomendação. E finalmente, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima.